Essa aula é especialmente para vocês do nono ano que já estudaram a Proclamação da República e a República da Espada. O tema da aula de hoje é a República Oligárquica. É a história do Brasil, que vocês adoram, no período de 1894 a 1930. Oligarquia é uma palavra de origem grega, que oligos vem de poucos, arquia, poder. Significa o governo nas mãos de poucos, ou o poder nas mãos de poucos. É também chamada de República do Café com Leite. Como podemos explicar o conceito política do café com leite? É fácil, classe. É a união de dois estados para dominar a política nacional. É a união de São Paulo e de Minas Gerais para eleger o presidente da República do Brasil. E esse termo vem do fato: São Paulo era o grande produtor de café do Brasil e Minas Gerais o grande produtor de leite. Mas existem algumas críticas a esse conceito. Primeira crítica: Minas Gerais era o segundo grande produtor de café do Brasil. O café representava mais da metade das exportações de Minas Gerais. Então, teríamos assim uma política do café com café. Aí a segunda crítica é que nem sempre havia um revezamento claro entre paulistas e mineiros para ocupar a presidência do Brasil. Pessoal, durante a República Velha, tivemos 13 presidentes. Dos 13, apenas 3 eram paulistas e 4 nascidos em Minas Gerais. Se considerarmos o fluminense Washington Luiz como paulista, pois ele desenvolveu toda a sua carreira pelo estado de São Paulo, então a junção dos presidentes de São Paulo e Minas corresponde a 62% de todos os presidentes durante a República Velha. Percebe? Foram duas críticas. A partir de agora, nós vamos analisar uma charge do período. A charge é essa que está aparecendo. Quais são os elementos dessa charge? Primeiro, a poltrona presidencial. Ela ocupa o lugar mais alto da cena e faz uma alusão ao poder máximo, que é a presidência da República, e ainda está escrito na cadeira. É o poder federal, é a presidência. 2 fazendeiros, ou seja, 2 coronéis, que passam a impressão que são os donos da poltrona presidencial. E ainda eles evitam que os demais cheguem até a poltrona. Esses 2 coronéis estão com chapéus, um escrito São Paulo e o outro Minas Gerais. É a política do café com leite. Na parte inferior tem outros coronéis, com chapéus, cada um com o nome de um estado. Eles estão tentando alcançar a poltrona, mas o esforço é em vão. Devemos lembrar que São Paulo e Minas Gerais criaram um sistema que garantia a força do café, mas alguns estados intermediários também tiveram certa participação na política. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco também tinham certa influência. Quarto elemento é a legenda. A fórmula democrática nos remete não somente ao domínio de paulistas e mineiros,
Não. Mas também que aquele período o sistema republicano era falho, incapaz de realizar a verdadeira democracia. E por fim, nós podemos dizer que tem um quinto elemento, mesmo ausente, podemos analisar isso. É a ausência do povo. Se a palavra república significa coisa pública ou coisa do povo, aonde está a população? Na prática, essa república excluiu grande parte da população, pois a condição para ser eleitor era ser alfabetizado. A exigência da alfabetização para a cidadania política reduziu bastante o número das pessoas que podiam votar, limitando entre 2 a 5% da população brasileira. E vocês percebem, por esse quadro, da porcentagem dos eleitores e porcentagem da população votante. Muito bom, pessoal. E essa foi a matéria sobre a República Oligárquica. Valeu, nono ano!